Hoje é noite de histórias. Eu quero contar hoje uma grande história, uma comprida história. E há quem diga que à medida que eu estou ficando velho, eu estou me tornando um bom contador de histórias. E eu quero contar para vocês hoje a mais emocionante de todas as histórias. Eu quero compartilhar com vocês a história da salvação. E a palavra do Senhor nos fala que o comecinho dessa história, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 1, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. É assim que, portanto, um contador de histórias diz. Uns começam assim: era uma vez. Outros vão dizer: foi assim que aconteceu. Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E no boletim dessa semana, eu contei uma história de uma trégua que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E quando, num ponto da guerra de trincheiras, os alemães começaram a cantar hinos de Natal na sua trincheira. E os ingleses ouviram os hinos cantados pelos alemães e disseram assim: como é que nós vamos revidar? Aí eles cantaram um hino de Natal cantado na Inglaterra. E aí os alemães cantaram outro hino de Natal de lá, e eles cantaram outro hino de cá, e quando eles começaram a cantar, Adeste Fidelis, ó vinde fiéis, os alemães sabiam em latim, e eles cantaram juntos um hino de Natal em plena guerra, e eles saem das suas trincheiras, e vão celebrar o Natal em meio à guerra, inimigos unidos pela fé, né? O Senhor veio para desfazer toda a guerra. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres. Esse hino é parte da nossa história. E eu quero, na sequência dessa história, antes de ir ao começo da história, domingo passado o nosso pregador começou a história, pregador pelo final. Ele leu um texto enorme e começou a pregar pelo último versículo. Então eu aprendi com ele. Eu comecei pelo final da história e eu vou chegar ao início da história na noite de hoje. E num pedaço do fim da história, Jesus acaba de nascer e 3 homens que nós não sabemos muito bem quem são, sabemos que são estrangeiros, sabemos que não eram, portanto, conhecedores das escrituras judaicas, mas eram homens que vigiavam o seu tempo, prestavam atenção nas coisas que, de alguma forma, Deus permite para sinalizar o tempo e a história. Deus não mudou. Deus continua sinalizando o tempo e as mudanças que estão a caminho. Talvez você tenha ouvido essa pergunta ou feito essa pergunta: essa pandemia não é uma coisa, não é um sinal dos tempos, não? Preste atenção nos sinais dos tempos, nas coisas que vão acontecendo. Você pega um noticiário qualquer e ele sinaliza de que tem coisas acontecendo, que o Senhor está acendendo estrelas nesse tempo para avisar que a segunda vinda do Senhor se aproxima.
Mas esses magos, esses sábios, dizem talvez, já que não sabia-se de onde, eles eram do Oriente, devem ter vindo de lugares onde hoje seria o Irã, depois do Iraque. Deve ter feito uma viagem de mais de ano para chegar ao lugar. Então a estrela de Natal estava no céu há mais de ano. Assim, portanto, Deus, quando quer marcar a história, Ele começa muito antes. Muito antes. Por isso que a história do Natal não começa em Mateus, ela começa em Gênesis. E os magos, sem as esposas, vêm visitar um recém-nascido. Porque se tivessem vindo com as esposas, os presentes seriam outros. As mulheres dos magos seriam trazendo mamadeiras, latas de leite em pó, fraldas descartáveis, enfeitinho para o Natal, para a portinha da estrebaria, Mas os homens é que foram visitar o menino e trouxeram ouro, incenso e mirra. Aí você pensa, mas gente, isso é presente que se dá a um recém-nascido: ouro, incenso e mirra. Na verdade, esses presentes provavelmente são os presentes que José e Maria vão poder vender quando Jesus tem que fugir de Belém para viver 6 anos no Egito e lutar pela sua vida. Ouro, incenso e mirra foram as ofertas, os primeiros presentes que ofertaram ao Salvador. A história do Natal começa muito antes, começa na queda do homem. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, numa conversa entre Deus e a serpente, logo após o estrago, a tragédia que ela proporcionara na obra criadora, assim diz o versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira menção da vinda de Jesus. Essa é a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus. Alguém nascido de mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. Mas em consequência, ao ato de esmagar a cabeça antes, ela lhe picaria, lhe morderia o calcanhar. Isso é, um descendente de mulher morreria e na sua morte esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira menção. Essa é a primeira profecia a respeito de Jesus. Mas o diabo não é bom de memória no sentido de saber as coisas como Deus sabe. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Sabe o passado, sabe o futuro, sabe o que você está pensando. O Salmo 139 diz: nenhuma palavra chegou ainda à boca, e o Senhor já sabe o que você vai dizer. E eu te pergunto, o diabo sabe o que você está pensando? Não. O diabo não consegue ler seu pensamento,
Deus sabe. Deus sabe antes que a palavra saia o que passa no seu coração. Mas Lúcifer só sabe o que você pensa quando você fala. Quando você diz, eu queria matar o Madison porque ele chegou atrasado no culto. Ainda cumprimentou o Felipe ali, atrapalhando a minha pregação. Agora o diabo sabe o que eu estava pensando. Por isso é uma paz enorme. Eu sei que ele não tem poder para saber o que eu penso, até as minhas fraquezas. Por isso que todas as vezes que você tiver que conversar sobre as suas dificuldades, sobre as suas fraquezas, aí você ora. Sabe por quê? Porque aí você chama Deus, e aí você está dizendo a Deus as suas fraquezas, as suas dores, os seus medos, e nessa conversa ele não pode entrar. Nessa conversa ele não pode meter a colher, sabe por quê? Porque é uma conversa entre você e Deus. E quando você fala para Deus, Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou triste, o Senhor se apropria das suas palavras e ele não tem poder para entrar na sua conversa com Deus. Mas quando a gente fala com o vento, o que é falar com o vento? Paulo fala que as potestades do ar é o lugar onde estão, né? São os chamados espíritos que estão vagando por aí. Quando você murmura e que você diz, esse ano foi horrível, com quem que você está falando? Mas que droga, né? O motor da geladeira queimou, mas que porcaria. Com quem que você está falando? Você diz, não estou falando com ninguém, estou falando sozinho, estou falando com o ar. Então sabe muito bem quem habita o ar? As potestades do ar estão ouvindo e estão dizendo, parece que a vida dele está ruim, vai ficar um pouco pior. Quando você diz, não para Deus, de que a vida está ruim, os demônios do ar dizem, e está mesmo, e vai ficar pior. A primeira profecia, dada por Deus, dada pela boca de Deus, da vinda de Jesus ao mundo, é essa: serpente vai vir alguém nascido de mulher, ele pisará a sua cabeça. Eu sei que em consequência disso, você vai morder no calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça na sua morte. E a partir desse momento, a serpente fica preocupada. Alguém nascido de mulher vai esmagar a minha cabeça. O que ele fez? Botou o foco dele em Eva. Quem nasceu? Nasceu Caim. Depois, nasceu Abel. E ele diz, um desses dois vai pisar na minha cabeça. O que ele fez? Desperta uma inveja em Caim e ele mata Abel. A serpente foi lá na relação de preocupações dela, fez 2 xizinhos. Abel está morto, Caim está maldito. Nenhum desses pisará na minha cabeça. A questão é que a serpente não sabe tudo. O plano de Deus era muito além disso. O plano de Deus ia além daquela historinha, como às vezes a gente não entende o tempo de Deus. A igreja primitiva tinha a impressão que Jesus ia voltar ali naqueles dias, porque quando ele subiu ao céu, ele diz, do mesmo jeito, vocês estão vendo ele subir, ele também vai descer. E a turma falou assim, vamos vender as coisas, vamos esperar Jesus estar voltando. Aí passam-se 2000 anos.
E ele ainda não voltou, e você fala assim, mas então alguma coisa está errada. Não, é o jeito do Senhor, é o tempo de Deus. E o que acontece então? Lúcifer entende que não é de imediato. Lúcifer está sempre atrás do pensamento de Deus. Por isso que se você está com Deus, você está sempre adiante dele. Lúcifer falou assim, esse negócio não é para agora. Esse negócio é mais para frente. Eu vou bolar outra estratégia. Eu vou entrar nos genes humanos. Eu vou comprometer a raça humana. Eu vou botar meus genes nos homens. E naquele tempo, os demônios podiam fazer isso. Gênesis 6 diz que os anjos caídos viram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. E aí quando Deus vê a estratégia maligna, a primeira coisa que Deus faz, diz assim, meu espírito não vai agir para sempre nesse homem. Esse homem é mau. Vou limitar a idade dele para 120 anos, confira lá em Gênesis 6. E depois ele diz assim, hoje nós chamaríamos isso de transgênico. Esse transgênico não tem futuro. Realmente, a estratégia maligna foi interessante. Comprometendo o ser humano, não tinha como nascer alguém. Porque os homens passaram a ter os genes malignos, misturados aos genes que Deus tinha colocado na espécie. Então o que é que Deus faz no capítulo 6? Fecha a porta para que o diabo tivesse acesso aos homens. A partir do capítulo 6, toda vez que o diabo quer chegar em alguém, é só por possessão. Ele tem que tomar o corpo de alguém, ele não pode mais se relacionar com essa pessoa. E Deus então diz assim, eu vou procurar alguém que ainda está com o genoma puro. Vou procurar alguém que ainda não está contaminado. Quando diz que Noé achou graça diante de Deus, é que Deus olhou e falou assim, eu vou pegar um cara que ainda não tem a mistura maligna na vida dele, eu vou recomeçar a humanidade, porque é assim que você faz quando você tem que eliminar uma coisa nociva. Se hoje eles chegarem à conclusão que a soja transgênica, ela é um mal, como é que vai ter que fazer? Você tem que separar uma semente pura e tacar fogo no resto. Não pode sobrar uma. Aí você recomeça a plantação. E Deus faz isso com Noé. Deus zera aquela coisa que o diabo se mistura com os homens. Que o diabo começa a ter filhos com os homens. E Deus fecha a porta. E ele diz a Noé, nós vamos recomeçar o projeto. Assim, amados, começa o Natal. O Natal começa em Gênesis 3,15. E aí para frente você vai ver o plano de Deus. Noé terá 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé vai para o lado da Europa e da Ásia. Sem fica com a região ali, né? Parte aí do Oriente Médio, Oriente Próximo, parte da Ásia Menor. São os chamados povos semitas. E Cã vai habitar a África. E a humanidade, então, recomeça. E aí o plano, já está olhando o plano. Ele está vendo a terra encher, porque aí essas alturas
sair matando agora os filhos de Eva não estava dando certo. Misturar-se à genética dos homens também não deu certo. Então ele vai vigiar de onde é que o Senhor vai mexer na próxima pedra. Deus vai lá em Ur da Caldeia. Eu creio que o diabo olhava para toda a humanidade naquele tempo e diria: quem é que ele vai pegar? E Deus vai lá em Abraão e diz assim: Abraão, eu tenho um projeto para você. Sai daí, primeira coisa, sai do meio desse povo, sai de parente, sai dessa cultura. Eu vou fazer um povo de você. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Aí Satanás diz assim: é esse o cara. Esse é o homem. Abraão tem 74 anos, quando Deus o chama. Abraão, num ato de fé, obedece a Deus e vai em direção ao que Deus havia dito. Eu creio que hoje, para nós seríamos difíceis, se alguém chegasse para a gente assim e falasse: Sérgio, tem um grande plano para você, qual é? Não, pega suas coisas, larga aí seus parentes, vende suas coisas, pega seus negócios e vem comigo. Mas para onde? Para fazer o quê? Se eu não tiver certeza, eu não vou largar o certo pelo duvidoso. Mas um homem de 74 anos atende ao chamado de Deus. E Deus diz para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te fazer uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus diz a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele estava dizendo a Abraão que da descendência dele, alguém descendente dele, abençoaria toda a terra, e essa pessoa era Jesus Cristo. É outra palavra profética. Aos 99 anos, Abraão continua sem filhos. Qual que é o problema? Tem um pé maligno no útero da sua mulher. Aos 99 anos, Sara não consegue engravidar. E o Senhor chega um dia, Abraão está nos carvalhais de Manre, e chegam a ele ali alguns homens, né? E aí Deus diz para ele, versículo 10 do capítulo 18, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. O próprio Deus diz ali naquele momento: daqui um ano eu volto para a sua mulher engravidar. Mas eu te pergunto, quanto tempo é uma gravidez? É um ano? Já tem um ano, Bruno? 9 meses, né? Quase. Por que Deus não falou para Abraão assim: daqui 9 meses eu volto? Disse: não, daqui 3 meses eu volto para a sua mulher engravidar. A gravidez de Isaac é uma ação de Deus, porque o plano de Deus tinha um pé maligno. Era de Sara que viria Isaac. Então Isaac estava com a porta fechada. E Deus avisou: daqui um ano eu venho, e a sua mulher vai ter um filho. Isaac se casa com Rebeca. Agora o diabo sabe que a linhagem é essa. Qual que é o problema de Rebeca?
um pé no útero dela. Isaac tem que orar para que a sua mulher procrie. Dentro de Rebeca tem dois seres. Eles lutam entre si. Quem é o primogênito? Esaú. O primogênito tinha a bênção do pai. Aonde é que o diabo concentrou suas baterias? Em Esaú. Esaú se tornou um péssimo elemento. E aonde é que a promessa vai cair? É em Jacó. Eu acho que o diabo ficava jogando as fichas dele tudo no lugar errado. Ele investiu em Esaú. Esaú deu todos os passos malignos e Deus levanta Jacó. Jacó conhece uma moça simpática. Jacó conhece uma moça bonita. E ele trabalha 7 anos por essa moça bonita. No dia do casamento, chega aquela noiva de burca. Jacó falou: é essa. Quem vem? A irmã. Eita, sogro complicado. Quando ele falou assim: oh, mas o senhor me prometeu que eu trabalhei por Raquel. Eu disse: não, aqui tem uma tradição, a filha mais velha estando encalhada, a mais nova não casa. Então você trabalha mais 14 e eu te dou a filha amada. Aí o diabo falou o quê? É da esposa amada que vai vir o cara que vai pisar na minha cabeça. Quem nasce da primeira, da mulher amada? José. Quem nasce da segunda vez, da mulher amada? E a mulher morre. Era para ter morrido também Benjamim. Mas onde é que está o eleito de Deus? Está na outra. Está na outra. O diabo está preocupado com Rebeca, com Raquel. E o Senhor escolheu Lia, a desprezada, a vesga. Ela era vesga, né? Talvez a hora que Jacó falasse com ela, ela falasse assim: o que, bebê? Né? Sabe de uma coisa? O diabo está sempre atrás. E o diabo perseguiu Raquel. Ela pegou o filho mais velho, sempre com a permissão de Deus. Isso é que é o trem mais esquisito. O que ele fez com José? Primeiro jogou ele da cisterna para morrer. Aí os meninos falaram assim: não, vamos vender ele como escravo. Ele vai para o Egito, nunca mais a gente fica sabendo. Lá no Egito Deus cuidou dele. Mas o que Deus ia levantar era da linhagem de Lia. Ao mesmo tempo que Satanás acha que liquidou Raquel, que liquidou José, o plano de Deus segue pelos filhos de Lia. Ele não esperava por isso. Mas quando ele percebe que pode ser pelos filhos de Lia, o diabo sempre então resolve estragar a história daqueles que podem fazer a história de Deus. Quem era o primogênito de Lia? Era Rúben. Rúben comete uma falha com seu pai. Ele tem um envolvimento com uma das concubinas de seu pai. Isso era uma desonra. Isso era um desrespeito.
E o primogênito de Jacó, o filho mais velho, então foi tirado da sucessão. Então, acertou. O diabo derruba o filho mais velho. Quem era o segundo e quem era o terceiro? Era Simeão e depois Levi. Tem um episódio envolvendo a irmã deles, porque os 12 irmãos tinham uma irmã, Diná. E Siquém, no costume da terra, não respeitou a filha de Jacó. E eu sei que ali eles resolvem consertar aquela coisa errada e eles resolvem, né, que Diná se casaria, portanto, com o príncipe Siquém. Mas os Simeão e Levi estavam, na verdade, querendo se vingar. E eles, então, aproveitando uma situação que houve uma exigência de que os homens daquela cidade se circuncidassem para que a filha, para que a irmã pudesse ser recebida em casamento, eles aproveitam que os homens estão incapacitados naquele momento para a luta e eles matam todos os homens da cidade. Jacó fica extremamente amargurado com o seu segundo e com o seu terceiro filho. Ele diz assim: vocês me tornaram odiosos nessa terra. Como é que eu vou viver aqui? Com isso que vocês fizeram, vocês desonraram a minha palavra. Normalmente, então, destruídos os 3 primeiros, você não se preocupa com os outros. E quem é aquele de quem vem Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Quem é Judá? É o 4º filho. E só o diabo relaxar um pouquinho, aparece o leão da tribo de Judá. O diabo está vendo a história acontecer. Ele está vendo, portanto, que Abraão teve filho, que Isaac teve filho, que Jacó tem filhos, que cada vez que ele age num lado e que o negócio está dando errado, ele percebe que a história está andando. Aí vem fome. O povo tem que se mudar para não morrer de fome. Muda para onde? Para o Egito, porque José está lá. E essa nação, que na época era um pouco mais de 70 pessoas, esse clã, essa tribuzinha de gente, entra no Egito e aí o diabo diz: agora é comigo. Morre Faraó, amigo de José. E daí para frente, a opressão vem sobre o povo israelita. Era assim para que liquidasse, para que aquele povo desaparecesse, dissolvido no Egito. Mas Deus vai dando cuidado ao seu povo, porque desse povo nasceria o Salvador. A aliança de Deus, feita em Abraão, a gente não entende. Por que esse paizinho chamado Israel atravessa história, desaparece, some, quando ninguém pensa, reaparece? Isso é aliança com Deus. O povo vai para o Egito. 400 anos depois, a coisa começa a ficar preocupante. Faraó chega para as parteiras e diz assim: matem os meninos, deixa as meninas viverem, mas mata os meninos. Porque a ordem, porque sabe que o libertador virá.
O diabo sente isso. O libertador vai vir e ele é homem. E assim, portanto, as parteiras desobedecem Faraó, Moisés nasce, Deus escolhe um lugar seguro para um hebreu viver, qual é? O próprio palácio do Faraó. É o lugar mais seguro para o libertador. Com este homem, o Senhor vai fazer a aliança ali, né, do Monte Sinai. Vai fazer uma aliança com essa nação. Moisés, então, passa os primeiros 40 anos ali no palácio. Mata um egípcio, tem que fugir. Passa 40 anos no deserto de Midian. E aos 80 anos, Deus então o chama. Aos 80 anos, o improvável, porque estranho pensar que Deus chama alguém aos 80 anos. Até nisso, talvez, o diabo devia estar olhando os jovens, né? Olhando aqueles moços fortes. E ele diz, qual desses aqui? Qual desses aí será que Deus vai escolher? E ele chama um velho, que nem ali estava. Gente, é difícil, né? Ficar afrontando Deus, porque Deus é muito maior do que o que você pensa e pode. Ele chama Moisés. Moisés vai, enfrenta Faraó, tira o povo do Egito, leva esse povo para o deserto. O caminho proposto por Deus era um caminho longo, porque o caminho rápido de algumas semanas, o povo chegaria na terra prometida ainda com os hábitos de escravo, com as crenças de escravo, e nós às vezes precisamos de tempo para esvaziarmos algumas convicções antes que Deus nos encha. Deus então começa a conduzir esse povo. Aí o diabo olha e fala, o trem está dando certo. O trem está dando certo. Esse povo não pode entrar na terra. Esse povo não pode entrar na terra. Aí você vai ver o levante, porque Deus então está conduzindo, e aí Moisés enfrenta rebelião de Corá, querendo levar o povo de volta para o Egito. O povo reclama de falta de água, falta de carne, chora de saudade das coisas que tinha no Egito. E como é que você anda para frente com um povo que está olhando para trás? Isso é uma lição para nós. Como é que eu ando para frente olhando para trás? É impraticável. Mas o Senhor insiste com esse povo, e esse povo chega na terra. Moisés era da tribo de Levi, mas era da tribo de Judá, que haveria de vir o Salvador. E aí o Senhor vai conduzindo esse povo entra na terra por mão poderosa de Deus. E Satanás então coloca a idolatria, porque na impossibilidade de lutar contra esse povo, ele diz, eu vou fazer com que o próprio Deus os puna. Essa foi a doutrina de Balaão. Introduziu o pecado. Quando o diabo não pode, enfrentar-nos frente a frente, ele mexe nas nossas fraquezas para que a gente então fique vulnerável à própria ação de Deus. E esse povo então se torna idólatra. Aquele povo que fez uma aliança com Deus no Monte Sinai, eles vão cultuar os deuses da terra. O diabo falou assim, eu tiro Deus do coração deles, eu planto todas essas divindades, Moloque, Arte, tinha lá, esqueci o nome dos deuses ali, né? Tinha
tinha deusas de Astarote, né? O diabo plantou idolatria no coração daquele povo. E aí o que acontece? Deus começa a permitir que esse povo seja conquistado. A idolatria foi o grande erro do povo, na impossibilidade de afrontar este povo que era abençoado. Satanás diz assim: eu vou fazer esse povo pecar, e eu vou fazer eles pecarem contra Deus, eu vou semear a idolatria entre eles. Por causa da idolatria, vem o rei assírio e leva 10 tribos do norte. Desapareceram 10 tribos. A serpente fez conta. De 12, sobrar só 2. Então eu já eliminei 10. O norte nunca mais se tornou país, sobra o sul. E aí, mais uma vez vem a ação maligna sobre o sul. E ali, Benjamim se funde com Judá e forma o reino de Judá. Judá é o grande remanescente, mas também pecador. Judá então cai pela Babilônia, o próximo império, o de cima caiu, né? O reino de Israel caiu pelos assírios e Israel cairá pelos babilônicos. Jerusalém será arrasada, destruída, a nação será desfeita, os judeus serão deportados para a Babilônia. Aí o diabo diz: agora acabou. Daí não tem jeito de sair ninguém. O povo vai ficar na Babilônia, o povo vai acabar lá, vão falar outra língua, vão aprender a cultura, vão aprender os deuses da Babilônia. Ele calculou errado, porque 70 anos depois Deus levanta Ciro, e Ciro diz para o povo o quê? Volta e reedifica o templo. Reedifiquem o templo. E uma coisa que é inédita, porque um povo... Gente, quantos povos desapareceram na história da humanidade, simplesmente desapareceram. Alguém perguntou na penúltima leitura sobre os filhos de Ló, né, Moabe e Edom, que também se tornaram povos. O que virou de Moabe e Edom? Né? Amon, né? Amonitas e Moabitas. Virou nada. O que viraram dos hititas? Nada. O que viraram dos babilônios? Nada. O que viraram dos macedônios? Nada. Sabe de uma coisa? No mundo sem Deus, os impérios se sucedem, os povos se sucedem e se perdem. Deus traz de volta, depois de 70 anos, a nação novamente a existir. Para mim esse não é o maior milagre, porque quando Deus pega uma nação há 2000 anos destruída e devolve ela para a mesma terra, para o mesmo lugar, isso para mim é outro milagre. Deus então diz: esse povo vai voltar, porque é desse povo que vai sair o Redentor. Cristo nasceria da raiz de Davi. Outra vez aí Deus zomba da serpente. Davi era o filho caçula de Jessé. Quando ele manda Samuel à casa de Jessé, dizendo que ele ungiria dali o próximo rei no lugar de Saul, Jessé manda chamar os moços, todo mundo tomou banho, passa óleo para ficar brilhoso, mostra os músculos. Só homem bonito, só coisa caprichada. Diz que entrou o primogênito, e a gente vai induzido pelo olhar humano, entrou o primogênito de
de Jessé, e diz que Samuel olhou e falou assim: é esse, fortão, bonitão, soldadão, é esse. Deus fala assim: Samuel, você está vendo com os olhos humanos, esse eu rejeitei. Aí Samuel falou assim: ô Senhor, perdão, eu empolguei, né? Entra o segundo, Samuel já ficou na dúvida: é esse, Senhor? Terceiro, não. Quarto, quinto, último. Aí ele vira para o Jessé e fala assim: tem mais nenhum, não? Eu tenho caçula. Sabe por que o caçula não estava na festa? Ele não era nada. Ele era o último da sucessão. Segundo, ele era pequeno. Terceiro, ele era ruivo. E na cultura judaica, um cara ruivo era alguém marcado por Deus. Esse aí Deus marcou. Esse tem problema. O impróprio. E é da raiz desse impróprio que vai vir o Cristo. O diabo então resolve perverter a raiz de Davi. Os reis foram ficando ruins, a ponto do último rei acabar com a própria queda de Jerusalém, né? Zedequias foi o último. A linhagem de Davi apagou. O diabo deve ter pensado: bom, da raiz de Davi não sobrou ninguém. Mas Maria e José eram da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Assim é o Deus que surpreende sempre o maligno. Tem mais aí, né? Porque depois do cativeiro babilônico, aquele país virou uma confusão. E durante ali quase 400 anos, depois da volta do cativeiro, a nação vai ainda virar uma coisa confusa até o nascimento de Jesus. Aí você pensa: gente, o plano de Deus parece que já acabou, porque já se passaram de Abraão até Jesus Cristo, já se passaram quase 2000 anos, e parece que Deus não vai mexer na coisa. E aí, quando tudo parece que está quieto, Deus surpreende novamente. Depois dos babilônios, os gregos conquistaram a Palestina. Um rei chamado Antíoco Epifanes chegou a profanar o templo. Ele sacrificou uma porca no altar. A tentativa de matar a fé judaica, porque matando a fé você matava o povo. O reino grego será sucedido depois pelos romanos, e Herodes, por conchavos políticos, consegue se tornar rei de Israel, rei de Judá, né? Herodes era idumeu, ele era descendente de Esaú. Aí você fala: mas o rei de Israel deveria ser da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, da linhagem de Isaac. Tem um rei de Esaú. Aí você pensa: não existe coincidência no mundo espiritual. Você vê então, né, o mover sempre contra o plano de Deus, contra o propósito de Deus. E esse rei, ele entra para a história como a história de Herodes. Ele é
Se você quiser saber um pouco, veja a aula que nós demos sobre o período interbíblico. Um homem doente matou a própria mulher. Se bem que matar a mulher de vez em quando dá vontade, né? Mas a gente não faz isso, né? Também é. Eu não entendi essa explanação de alegria aqui, né? Oi? O neném está querendo nascer, aí a gente aproveita e bota ele na manjedoura. Nós vamos terminar, que parece que o neném nasce hoje aqui. Vamos correr aqui. Maria vai dar a luz hoje aqui ao vivo e a cores, né? Olha, temos um médico aqui, doutor Lucas. Ortopedista sabe fazer parto, não sabe, doutor? Né? Então o senhor vai lembrando aí, pega o celular, lembra os passos, qualquer coisa. Nós temos uma gestante aí. Tem enfermeira aqui, a gente faz o negócio. O resto ora, né? O pai chora e a gente vai ver o Pedro nascer aqui. Amados, Herodes foi uma abominação. É sempre um jeito maligno de matar as coisas, é botar gente maligna para conduzir um país, para conduzir uma empresa, para conduzir uma família. Assim, portanto, começa a cumprir-se a promessa de Deus. No Antigo Testamento, Deus veio sinalizando para o seu povo. Davi tem profecias tremendas a respeito do Messias. Isaías tem profecias tremendas sobre Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías teve a visão de Jesus e do ministério de Jesus, particularmente da morte sacrificial do Senhor. Viu ele até morto na crucificação, enterrado no túmulo de Arimateia. Ele falou dos malfeitores que ladeavam Jesus, falou que ele foi injustamente condenado à morte. Isaías faz uma descrição 700 anos antes. Mas o diabo não lê Bíblia. Deus avisou seu povo. E essa paz eu e você temos, de que Deus sempre sinaliza para aqueles que lhe têm temor. Deus então te dará a direção. Não importa para onde Ele esteja querendo conduzir sua vida, não importa, o Senhor sempre sinaliza. E os profetas vieram sinalizando ao último capítulo do Antigo Testamento. É uma profecia de Malaquias sobre Jesus. E nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E no mesmo texto que ele fala da vinda do Messias, gente, é o último capítulo do Antigo Testamento. Ele termina falando de João Batista, que haveria de ser seu precursor. E aí Deus faz um silêncio de 400 anos, até que João Batista vem ser a voz que clama no deserto, que também foi vista por outros profetas. Assim, amados, o Senhor sempre disse, mas o diabo sempre esteve confuso em relação ao jeito de Deus agir. Ele tentou lá, a meu ver, isso é uma ideia minha, ele tentou lá matando Abel e banindo Caim, ele tentando barrar o plano de Deus. E agora nós estamos em pleno período, em plena visitação de Maria. Maria recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel lhe avisa: você vai ser a mãe do Salvador. A parte humana de Jesus, a parte carne de Jesus, vem de Maria. Então Jesus tinha genes humanos, por isso que ele morreu. Que se ele fosse só Deus,
que entrou no útero de Maria, ele seria imortal, mas para que Deus se fizesse homem e se tornasse mortal, ele pega a humanidade vinda de Maria, que era também da tribo de Davi, da raiz de Davi, nascerá o rebento, da raiz de Davi, que era também da raiz de Abraão. Vem o Senhor. Vem o Senhor. E ali, na gravidez de Maria, começa o tumulto. José quer cair fora. Mulher grávida, eu nem dormi com ela. E ele quer sair de manso. Dizem que a intenção é boa, porque se ele acusasse ela de adultério, ela seria morta apedrejada, mas Deus diz para ele: não, o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo, pode assumir José. Deus traz Jesus como foi prometido, mas Herodes resolve ser instrumento maligno. Os magos chegam para visitar Jesus no palácio de Herodes. Quando você não conhece plenamente a palavra de Deus, você vai parar no lugar errado, na melhor das intenções. Por isso que a gente precisa saber as coisas exatas. Tem muita gente bem intencionada batendo em porta errada. Os magos chegam, eles viajaram mais de ano, a estrela do Natal estava há mais de ano no céu. Eles entenderam que havia acontecido alguma coisa, chegam ali a Jerusalém, perguntam pelo rei, e Herodes então diz para eles: olha, grande erro do Herodes. Se eu fosse o Herodes, eu tinha ido pessoalmente saber onde é que... Ele falou para o maior: vai lá, vê o negócio lá, vê se é o menino mesmo, e depois volta e fala para mim. Quando você quiser saber mesmo, não manda os outros saber não, vai você mesmo saber. Me lembro que uma vez, no Jardim Esmeralda, uma senhora se converteu na igreja e o marido estava bravo, Dona Cátia Marlene. E eu fui visitar o marido bravo. Eu falei: olha, se fosse a minha mulher, eu também estaria. Porque onde é que minha mulher está indo? Eu acho que o senhor tem que ir lá ver. Se fosse a minha, eu ia lá saber onde é que essa mulher está indo. O que essa mulher está escutando, com quem essa mulher está fazendo amizade. Se eu fosse o senhor, eu ia. E ele foi. E batizamos ele também. Mas gente, isso aqui é um negócio perigoso. Se você não quiser mudar de vida, não apareça num lugar como esse, né? Mas olha que eu parei a história. Na hora que o Herodes, é verdade, né? Minha mulher está aflita, que abana ela aí para mim, né? Amados, Herodes fala o seguinte: os magos não voltaram, um anjo avisou, mudem de caminho, voltem por outro lugar. E o Herodes esperou, e o ditado é: quem espera, nunca alcança. Cansa de esperar, né? Quando ele percebeu que o negócio tinha dado errado, ele disse: faz o seguinte, desce em Belém e matem de 2 anos para baixo todas as crianças. Mata tudo. Mais uma vez, o diabo acha que pode interferir no plano de Deus. E apesar de Belém ter chorado os seus filhos naquele dia, o anjo avisa, e José, alertado, isso é importante, que o lar, a família tem um homem que escute a voz de Deus. Moças que vão se casar, não me arranja botequeiro não.
Se o cara chegar na sua porta, moça, com um carro de hidromassagem, sabe aqueles que tem som automotivo? Seus dentes até tremem, a obturação cai. Foge dele. Esse cara não escuta a voz de Deus. Esse cara não escuta a voz de Deus. Pega um homem que escute a voz de Deus. Deus chegou para José e falou assim: pega o menino. Eu já mandei os magos dar o sustento. Pega o menino e foge para o Egito. Senhor, eu não sei falar egípcio. Eu te ensino no caminho, né? Vai. Jesus vai ficar em segurança no Egito. E depois que Herodes morre, a família vai para a Galileia, para o norte. E Jesus vai ficar ali, quase que anônimo, até os 30 anos. O Evangelho menciona uma visita de Jesus ao templo aos 12 anos. Mas por 30 anos, o diabo não sabe exatamente o que é que vai acontecer. Ele fica ali, à espera de que alguma coisa vá acontecer. E de repente, batismo de Jesus, o céu se abre. Esse é meu filho amado. Ele escuta o próprio Deus dizer e apontar para o Senhor que estava lá na água do Jordão: esse aí é meu filho amado. O diabo falou: então tá certo, eu faço ele cair. Eu faço ele cair. Deixa ele meia hora comigo que eu derrubo ele. Porque se ele derrubasse Jesus, ele estava fazendo pecar aquele que não poderia ter pecado. E quando Jesus sai do seu batismo para o deserto, o diabo se apresenta pessoalmente para ele. Naquele dia não mandou os escalões inferiores, não. Lúcifer, em pessoa, vai enfrentar Jesus com tentação. E ali diz que, feitas as tentações, Jesus resistiu a todas elas. E ali começa seu ministério de 3 anos. Nesses 3 anos, o diabo então levanta a religião judaica contra ele, para desacreditá-lo. Essa é uma outra forma de destruir alguém. É tirar dele, já que você não pode fazer, pecar, então você o coloque em descrédito. E toda a liderança, todos os doutores da lei, os todo-poderosos disseram: ele é herege, esse homem tem que morrer, esse homem é um embusteiro, é um falsário. E o ministério de Jesus floresce, e os discípulos andam com o Senhor. E a história vai caminhando. Em 3 anos, Jesus pregou o reino, curou pessoas, preparou seus discípulos. O Senhor lutou contra a intolerância religiosa daqueles que não o reconheceram como o Messias. A gente fica pensando: Deus prepara um plano tão precioso e na hora H as pessoas não percebem o plano. Um plano para lá de preparado, para lá de declarado. Nós ainda cometemos os mesmos erros. Nós às vezes fazemos as coisas achando que é o que Deus gostaria e não percebemos o que é que Deus está fazendo ou o que Deus gostaria que eu fizesse. E a própria religião condenou Jesus à morte e o matou na cruz. Onde entra talvez aí o plano. A última parte da história diz assim: eu acho que a serpente olhou e viu que Jesus não pôde ser barrado lá em Abel. Jesus não pôde ser barrado em Abraão, não pôde ser barrado nas 12 tribos, Jesus não pôde ser barrado na dispersão das tribos, não pôde ser barrado no exílio babilônico, não pôde ser barrado
nos outros impérios, o Senhor sempre manteve o fio condutor da história da salvação. E eu acho que o grande último erro da serpente foi: eu mato ele e resolvo o problema. Eu mato ele. A questão é que a morte de Cristo estava no plano de Deus. E quando a serpente conduz todo o processo para Jesus ser rejeitado, injustamente julgado e condenado, a serpente talvez possa ter dito: agora eu liquidei aquele que haveria de me pisar, eu vou matá-lo. E na morte de Jesus, ele se torna o Cordeiro de Deus. Ele assume nele toda a humanidade minha e sua. E o Senhor, na cruz, com as mãos e os pés pregados, o diabo talvez tenha pensado: com o pé e a mão pregada, eu quero ver como é que ele esmagará a minha cabeça. A morte do Senhor esmagou a cabeça da serpente. E na morte do Senhor, o Senhor nos liberta, o Senhor nos perdoa. A história não para aí. Porque o homem que morre para esmagar a cabeça da serpente ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. Este mesmo homem glorificado vai subir ao céu e disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu esteja, estejam vocês também. A história ainda tem alguns capítulos que ainda vão acontecer, e talvez eu e você sejamos os protagonistas dos próximos capítulos. Eu estou à espera disso. Eu estou à espera do Senhor. E a história dessa parte que vai acontecer, eu vou começar ela em janeiro, dia 9 aqui. Essa história continua. É série, né? A primeira temporada acaba hoje. Em janeiro, dia 9, abriremos um estudo sobre os últimos tempos, sobre a volta do Senhor, sobre as coisas que estão acontecendo, porque do mesmo jeito que os magos entenderam os seus sinais, nós precisamos entender os nossos. O Senhor está às portas. Aliás, eu estou feliz por isso. Eis o nosso Rei. E Ele vai voltar. E essa história tem capítulos para mim e para você. Essa história de Deus foi toda por mim e por você. Vamos orar? Terminar assim nosso culto. Porque tem uma criança que vai nascer agora? Ainda não? Por caso eu chamo ela aqui à frente. Esperar um pouquinho. Então tá bom. Não, vamos orar por você. Vem cá. Tem jeito não, Bruno? A barriga é grande, né? Hã? A Nádia foi... É a Nara que está ali. Ah, não. Então deixa ser escondido aí. Nara do céu. Achei que era você. Eu falei... Sem óculos, né? Sem óculos assim. Ficou, né? Eu vou ter que pedir perdão. Viu? A Nádia tá, então vamos liberar o Bruno para ele poder ir lá. Vamos nos pôr de pé? Vamos orar, terminar assim o nosso culto. Não, o pai disse que não está composto. Hã? Ô Bruno, estão chamando você aqui, meu filho. Vem cá. Deixa eu orar com você. Afinal de contas, você é sócio na produção. 50% são seus genes, né? Gente, esse é meu parceiro que
Filma. Vem cá, Cauã, você também é parente aqui. Vem cá, rapaz. Isso. Coração de parente ajuda muito. Isso. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos a história da salvação. Uma história que veio na direção da nossa queda para nos levar para a tua glória. E sabemos que foi por amor, porque Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira que se envolveu conosco, com a nossa história, e nós acreditamos nessa história e te agradecemos a vinda de Jesus. Obrigado, Deus, também por cada um que faz parte dessa história conosco, por todos aqueles, ó Deus, que o Senhor nos permite alegrarmos juntos numa noite como essa. Nós, ó Deus, nesse momento, tocamos a vida do Bruno, porque ao tocá-lo eu estou tocando Pedro onde ele estiver agora, e porque Pedro é desse sangue e é dessa carne, e cobrimos a vida da Nádia, cobrimos a vida de todos que haverão, ó Deus, de tocá-la também e de trazer, ó Deus, em paz a vida do Pedro. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção final. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos cantar o amém tríplice. Todos que vieram presencialmente, estiveram conosco também pela internet, um Feliz Natal, uma alegria. Marisa, Tess, obrigado por nos emprestar a sua esposa para esta noite. Deus abençoe a todos. Nosso abraço carinhoso, a graça e a paz do Senhor Jesus.